mensagem, nós estamos numa série de mensagens. Está gravando aí, né? Amém? Nós estamos numa série de mensagens sobre princípios de fé. Tá? E semana passada eu comecei a primeira mensagem da série. E essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Eu só vou recapitular aqui com você um pouco sobre a mensagem da semana passada. Abra sua Bíblia aí comigo em 1 João capítulo 5, versículo 4, por favor. João capítulo 5, versículo 4. Olha só o que a palavra de Deus diz. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu tenho certeza que todos que estamos aqui, queridos, eu, você, ninguém deseja viver uma vida de derrota, não é? A gente está almejando em cada área da nossa vida, ter vitória em cada uma das áreas da nossa vida. Não sei se você passou algum problema no teu casamento, no teu trabalho, talvez é na criação do teu filho, filha, talvez é algum sonho que você está almejando. E todos nós, com toda certeza, a gente está procurando ter vitória em cada uma dessas áreas, cada um de nós, né? Agora, nós não estamos lutando para vencer em pequenas partes ou em algumas coisas, nós estamos lutando, eu tenho certeza que você está. Você quer vencer em cada uma delas, é ou não é? É verdade? Você quer vencer em cada uma da tua família? Você quer que a tua família seja uma bênção? Você quer que no teu trabalho você seja uma bênção, seja os teus sonhos? Talvez você tenha um sonho de abrir uma empresa. Talvez você tenha um sonho de montar o seu negócio. Eu não sei, não é? Talvez o teu sonho é ser grandemente usado por Deus. Você falar de Jesus, as pessoas se converterem. Eu não sei qual que é o teu sonho. Mas você tem um projeto, você tem um sonho na tua vida. Na verdade, você deve ter vários que caminham junto. Eu tenho certeza que você está lutando e sonhando e projetando que cada um deles possam ser realizados, não é, com grande sucesso, cada um de nós. Agora, às vezes a gente está até lutando sobre algumas coisas, só que parece que não está tendo vitória sobre algumas coisas. Você já se sentiu assim? Você luta, parece que você está patinando sobre alguma coisa ali e você nunca consegue chegar naquilo que você almejou. Quem já se sentiu assim? Levanta a mão. Quem já se sentiu, não é, nadando e morrendo na praia? Meu Deus, né? Como isso às vezes acontece, né? Você projeta algo, não, até o final desse ano vai acontecer assim, eu vou fazer desse jeito. Até o final do mês eu estou planejando isso para a minha vida. Final das contas, chega, passa mês, passa outro mês, passa ano, e está do mesmo jeito. A coisa está acontecendo do mesmo jeito. Agora, o que acontece? Por que a gente não tem vitória em todas as coisas, em todas as áreas? Ou por que a gente não está caminhando, pelo menos em vitória? Por que a derrota ela chega na nossa vida? Por que a derrota faz parte da minha vida e da sua vida? O que é que acontece, querido? Você já se perguntou? Por que eu não tenho vitória? Por que eu tento, eu me esforço e parece que eu não estou tendo vitória? Eu tenho certeza que você já deve ter feito essa pergunta para você. Duas coisas são necessárias para você ter certeza da tua vitória. Primeiro, que eu disse semana passada, é nascer de novo, é entregar sua vida para Jesus. Segundo, é a nossa fé. Olha só o versículo inicial. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual que é? A nossa fé. Então, primeira coisa, nascer de novo. Tem que nascer de Deus, né? E segundo, não adianta nascer e não ter fé, não saber aplicar fé. Quem aqui tem fé? Levanta a mão. Quem aqui sabe pôr a fé para funcionar? Levanta a mão. E agora algumas mãos não levantaram, né? Entendeu, queridos? Então tem que saber como pôr essa fé para funcionar. Como que essa fé funciona? E eu quero falar alguns princípios de fé. Semana passada eu falei sobre o primeiro princípio, que é vença o desânimo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Anote aí. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Você não pode, de maneira nenhuma,
mesmo que você esteja passando uma pressão, você não pode desanimar, não é? E olha, por que eu estou falando isso? Porque isso acontece, gente. Às vezes a gente está lutando, a primeira empecilho que nós temos é o desânimo, não é? Às vezes você ouve um não, às vezes não é do jeito que você projetou. Qual que é a primeira coisa que acontece comigo, com você? É desanimar. Não é isso que acontece? E a palavra de Deus está dizendo, olha, mesmo que você esteja pressionado de todos os lados, não desanima. Não desanima. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Olha aí, Josué capítulo 1, versículo 9. Deus falando aqui com Josué. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, e novamente aí nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, onde você for, Deus, Ele vai estar com você. Essa palavra não foi só para Josué não, queridos. Você que entregou a sua vida para Jesus, e você que tem fé, essa palavra é para você. Não desanima, Deus Ele vai estar com você. Talvez você está aqui hoje, você até está um tanto desanimado sobre algum assunto na tua vida, mas eu quero assim desafiar você essa noite. Não desanime, não desanime, em nome de Jesus. Não deixa o desânimo chegar na tua vida. Expulsa aí esse demônio do desânimo, em nome de Jesus, querido. Você é um vitorioso em Cristo Jesus, você nasceu para vencer. Não aceite nenhuma palavra de derrota sobre a tua vida. Esse é o nosso segundo ponto. Olha só, segundo ponto aqui. Não dê ouvidos a qualquer palavra de derrota. Às vezes as pessoas vão vir para tentar, até usados pelo diabo sem querer, às vezes vão falar alguma coisa que é para desanimar você. Não dê ouvidos a essas palavras. Semana passada eu falei o texto de Números capítulo 13, nós não vamos abrir aqui, mas foi um relatório que os espias, eles trouxeram para Moisés. Eles trouxeram um relatório negativo da terra prometida. Deus tinha prometido uma terra maravilhosa para eles. Uma terra que era produtiva, uma terra onde ia ter muitos campos para os gados pastarem, onde ia ter muita água, ia ter assim um lugar em abundância para plantar. Então era um lugar maravilhoso. No meio do deserto, um lugar maravilhoso. Foi isso que Deus prometeu para o povo dele. Só que quando eles chegam na terra prometida, depois de muitos anos, depois de sair da escravidão, depois de passar pelo deserto, quando eles chegam, e Moisés envia esses 12 espias para espiar a terra e ver como que era a terra, o que é que eles notam, queridos? Que a terra realmente era boa. Só que lá, todos os inimigos parece que se juntaram, cada um na sua tribo, e foram morar justo na terra prometida. E quando eles chegam lá, alguns dos inimigos do povo de Deus, eles eram gigantes ainda. E quando eles trazem o relatório para Moisés, eles já chegam com uma palavra negativa. Olha, realmente a terra é boa, mas lá todos os inimigos nossos estão lá, todos eles eles estão morando lá há mais tempo, eles são gigantes, e eu acho que é melhor a gente desistir dessa terra, porque se a gente for para lá, nós com certeza vamos morrer. Se a gente for para lá, olha, quando nós olhamos para eles, eu tenho certeza que eles nos viam como gafanhotos e nós a eles. Eles nem sabiam o que o gigante estava pensando, mas eles se viam como gafanhotos. Queridos, esses espias, eles chegaram com esse relatório para toda a comunidade de Israel. Sabe o que aconteceu? Um desânimo se abateu em toda a comunidade de Israel. Todos ficaram desanimados. Só que um deles, que foi Caleb, né? Caleb e Josué, eles não aceitaram esse relatório. Falou que, olha, vamos lá, pode ser até uma terra que tem grandes desafios, mas nós vamos alcançar, porque foi Deus que prometeu e nós vamos conseguir. Se Deus te prometeu, querido, pode ter certeza que vai dar certo. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não importa o tamanho do gigante, não importa os teus inimigos, o que importa é a palavra de Deus. Se Deus falou, vai em frente que vai dar certo. Vai em frente, não fica dando ouvidos para essas palavras. Terceiro, se apegue à palavra.
Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Olha só o que a palavra de Deus diz. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como que vem fé? Como que eu consigo ter fé? Ficando em casa, sem ouvir o culto? Ficando em casa e não indo para a célula? Nunca ouvindo a palavra de Deus? Eu venho uma vez ou outra ouvir a palavra. Eu tenho uma vez ou outra eu busco a Deus, uma vez ou outra eu leio a Bíblia. É assim que a gente tem que fazer? Não, não é. Como é que nós fazemos, queridos? A fé, ela nasce, ela cresce, ela vem através de ouvir. Impressionante. Enquanto você está sentado aí, você está ouvindo. O que está acontecendo nesse instante? A tua fé, ela está sendo trabalhada, ela está sendo crescida, não é? E a nossa fé, queridos, ela tem estatura diferente. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, tem gente que já entrega a vida para Jesus e crê, não é, que vai sair vencendo o leão, matando o gigante, e realmente isso acontece. Mas alguns não, alguns precisam de tempo, e a fé vai sendo trabalhada, isso vai crescendo. Isso vai crescendo. Então, normalmente, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela precisa entender o que é fé, e ela precisa ser trabalhada para que a fé dela possa crescer. Mas a fé dela só vai crescer se ela ouvir a palavra de Deus. Não tem outro jeito, é um segredo. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25, olha só o que diz. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aqui é impressionante, né? A palavra de Deus nos ensinando como fazer que essa fé se torne uma prática na nossa vida. Você está aqui agora, você está ouvindo a palavra de Deus. O que pode acontecer aqui nesse momento? Isso aqui é muito sério que eu vou falar. Você pode ouvir, você pode levar isso aqui como um oba-oba, né? É uma igreja bacana, é uma igreja moderna. Você pode levar desse jeito. Você vai pôr o seu pé ali fora, você não vai lembrar do que eu estou falando aqui. Você não vai lembrar dessas palavras. Agora, se você for diligente mesmo, se você for uma pessoa que leva tão a sério, você deseja ter vitória na sua vida, sabe o que você vai fazer? Olha, eu quero até te desafiar, querido. Você que não anota os cultos, começa a anotar. Anote os versículos, anote cada ponto. Chega na tua casa, faz de você não sabe. Ai Deus, eu não sei o que é que eu vou ler na minha casa durante a minha semana. Eu não sei o que eu posso meditar. Eu não sei o que eu tenho, o que eu posso fazer. Às vezes a gente fica procurando, né? Livros, Manancial do Deserto, Gotas de não sei das quantas. É muito bom esses livros, isso é muito legal. Gente, tem um monte de livro devocional. Mas queridos, uma boa devocional para você fazer é o culto de domingo. É o culto de domingo. Você está ouvindo a palavra. Você vai para a célula, discute aquilo está entrando tanto dentro de você. Na tua devocional, você vai ler aquilo que foi falado aqui, você vai estudar isso. Imagina só, durante uma semana, domingo você ouve a palavra. No teu tempo a sós com Deus, você tira um tempo, vai estudando durante a semana o que você ouviu. Você vai para a célula, você está falando sobre esse assunto. O que vai acontecer? Você está pegando aquela semente. E uma semente, queridos, o que precisa fazer para a semente se tornar uma árvore? O que precisa? Plantar. Se você pegar e jogar uma semente no asfalto, vai crescer alguma coisa? Não, ela tem que ser bem trabalhada, bem cuidada. Mas presta atenção aqui, é só se você quiser ter vitória na sua vida. Se você não quiser, descarta o que eu estou falando. Mas se você quer ter vitória, pega essa palavra, na tua devocional, vai estudando isso, na célula, vai falando bastante sobre isso.
e começa a colocar em prática, querido. Vai se esforçando a colocar em prática. Nós estamos falando sobre fé. Sabe o que é para acontecer agora? Durante esses próximos 2, 3 meses aqui na igreja? Milagres vão começar a acontecer. Portas vão começar a se abrir. Viu? Restauração de casamentos, lares, filho. Agora é a hora que vai começar a acontecer muita coisa. Se você começar a aplicar isso na sua vida. Agora se você não valorizar, não vai acontecer nada disso. Então, voltando ao ponto, se apegue mesmo à palavra de Deus. Sabe? Ouça a palavra, pratique, não seja só um ouvinte. Não seja só um ouvinte. Em nome de Jesus eu declaro que nessa igreja aqui, os que estão aqui, ninguém é só ouvinte, mas todos aqui são praticantes da palavra de Deus. Todo mundo aqui vai ter vitória. Em nome de Jesus, queridos, seja quebrantado diante de Deus. Não seja orgulhoso. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas a Bíblia também diz que aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, Deus faz o que com ele? Resiste a ele. Resiste a ele. Seja quebrantado. Talvez você que é crente há mais tempo, você acha que você sabe de todas as coisas, querido. Deixa o que você sabe para trás. Deixa o que você já sabe. Fala, Deus, eu quero aprender, eu quero ser quebrantado, Deus. Eu quero ser quebrantado porque eu quero crescer e aprender. Sabe? Seja alguém que vai estar sempre crescendo com Deus. Seja alguém que você pode ter 20 anos de convertido, 30, mas quanto mais o tempo passa, mais você vai se tornando vitorioso. Em nome de Jesus. E se você ainda não se tornou vitorioso, em nome de Jesus você vai se tornar. Em cada área da sua vida, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e fala, quando eu olho para você, meu querido, eu vejo uma pessoa vitoriosa. Aleluia. Nosso quarto ponto. Olha só, quarto ponto aí. Muda aí para nossa mãe. Acredite. Porque, volto a dizer, se eu falar aqui e você não levar isso tão a sério, não vai valer de nada. Vai valer de alguma coisa? Não vai valer de nada. Você tem que acreditar. Acreditar. 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus faz o quê? O que é nascido de Deus faz o quê? Muda aí para nós, Samuel, por favor. O que é nascido de Deus? E esta é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Diga assim comigo. Se está escrito na Bíblia, eu nunca vou duvidar. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela nunca mentiu. E ela nunca vai mentir. Amém, querido. Glória a Deus. Agora você tem que fazer o quê? Você já está caminhando bem. Você está ouvindo a palavra de Deus, colocando em prática. São coisas assim tão práticas, mas que faz toda a diferença. Toda a diferença. Não é? Você começa no teu tempo a sós buscando. Você vai para a célula, vai no discipulado. Está buscando a Deus. Está se tornando um praticante da palavra. Não uma pessoa que só está ouvindo. Essa fé, ela está sendo trabalhada dentro de você. Você está ouvindo o seu pastor falar e você está realmente acreditando que você pode ter vitória na sua vida. Sabe, aquele casamento que você não sabia se ia dar certo ou não. Quando você começa a ouvir isso, você decide no teu coração, eu não vou duvidar não. Eu vou levar isso muito a sério na minha vida. O pastor está falando que eu vou ter vitória, eu vou ter. Olha, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ter um ministério assim, 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 que vai ganhar muita gente para Jesus. Acredite nisso. Acredite nisso. Se você está sonhando em montar o seu negócio, a sua empresa, abrir alguma coisa, você ficava duvidando, a partir de agora você vai acreditar e vai dar certo, em nome de Jesus. Mas agora você tem que fazer o quê? O nosso quinto ponto aí. Ore a promessa de Deus com intrepidez. Muda aí para nós, Samuel. Ore a promessa com intrepidez. Você está com sua Bíblia? Abra aí em Marcos capítulo 11.
Marcos capítulo 11, versículo 24. Amém. Muito legal, queridos, a gente vê os irmãos aí, muitas pessoas com um caderninho na mão, anotando. Eu gosto muito de fazer isso também, isso é muito bom, né? E meditar nessas palavras, muito bacana. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim: portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Olha só, Jesus dizendo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Vou repetir. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Amém. Quando nós sabemos que já é uma realidade da nossa vida, quando nós estamos orando alguma coisa e a gente sabe porque sabe que Deus vai fazer aquilo que é da vontade de Deus, a gente ora diferente. É ou não é? Quando a gente não tem certeza no nosso coração, presta atenção, quando a gente não tem certeza daquilo que a gente está orando, a gente ora com fé? Sim ou não? Não. Uma oração que ela é feita sem fé, ela vai ser respondida? Sim ou não? Não. Pois é, gente. Pois é. Se você não orar com fé, se você não crer que você já recebeu, não vai acontecer na tua vida. O próprio Jesus está dizendo, ele está falando, ó, se você for orar, uma hora com muita fé, crendo que você já recebeu. Porque assim, quando a gente vai orar, alguma coisa que a gente sabe que é muito da vontade de Deus, e a gente fala assim, Deus, eu quero orar ao Senhor, eu quero pedir, só se for da sua vontade, se o Senhor puder me abençoar, abrir essa porta, Deus, por favor, Deus, eu não estou vendo uma luz, eu não estou vendo luz no final do túnel, nem sei se vai dar certo, mas eu quero orar ao Senhor. Você acha que uma oração dessa funciona, gente? Não. Você tem que orar com fé. Você tem que orar e falar, Deus, eu estou orando aqui, mas eu sei que é da tua vontade, porque na tua palavra está dizendo, é uma promessa do Senhor. Eu estou orando, Deus, essa é a minha primeira oração, então eu vou orar para te pedir. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus, faz da minha família uma família feliz. Eu quero ter felicidade dentro do meu lar. Isso é da vontade de Deus, sim ou não? É. Então você vai orar desse jeito, Deus, e eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor já mudou a história do meu relacionamento, do meu casamento, da minha esposa, dos meus filhos. Deus, é a tua vontade. Então você já começa a orar de outro jeito. Você ora com alegria, você ora com fé, você ora crendo que Deus já te abençoou, é diferente. E desse jeito alegra o coração de Deus, gente. Isso toca no coração de Deus. Toca no coração de Deus. E o diabo, quando você começa a orar desse jeito, ele treme. O diabo, ele é abalado. O inferno é abalado quando você ora em fé, quando você ora crendo, quando você recebe uma palavra e você leva tão a sério aquilo. No final das contas você vê um milagre acontecendo. Mas quando às vezes você recebe uma palavra, uma direção da tua liderança, e você duvida no teu coração, olha, um segredo que eu tenho aprendido com a minha liderança. Quando você receber uma orientação da tua liderança, não duvida não. Acredita naquele mesmo momento que vai dar certo, que vai funcionar. Quando você pega essa orientação de alguém que é líder sobre a tua vida, e você leva isso tão a sério, Deus, ele tem o prazer em te agradar e te conceder, né, o que você tem orado, o que você tem pedido. Agora, se a tua liderança chega em você e fala, olha, vai dar certo, acredita, vai dar certo, não desanima, e você fala, será que vai dar mesmo? Aí já foi, aí não vai receber mesmo. Aí não tem Cristo que possa fazer, porque você não está se permitindo, você não tem fé. Então nós precisamos trabalhar juntos, querido. Liderança, líderes, né? Todos nós trabalhando em conjunto, nós vamos ver cada milagre acontecendo, embora isso já tenha acontecido tanto aqui na nossa igreja, não é? Tantos milagres, tantas portas se abrindo, gente, é impressionante mesmo. Quem aqui, nesse último ano, recebeu uma resposta de oração, uma transformação de vida, algo que estava orando? Levanta a mão. Vamos ver quantas pessoas, olha só.
Muita gente. Muita gente. Aí eu te pergunto, milagre tem acontecido ou não tem nessa igreja? Tem acontecido. E sabe por quê? Porque você está crendo. Você está crendo no melhor de Deus para a tua vida, querido. Você está crendo que Deus ele tem o melhor para você. Isso vai acontecer. A palavra de Deus nos ensina que o reino dele é tomado como? Por fraqueza, por será, não é? Por dúvida. Como que o reino de Deus é tomado? Como é que é? Força. É pela força. Não sei se você sabe, querido, mas em Apocalipse está escrito que os covardes, eles não herdarão o reino do céu. Você sabia disso? Em Apocalipse está escrito que os covardes, eles não herdarão o reino dos céus. Covarde, gente que não acredita, gente que não tem fé, gente que não, sabe? Olha só, gente, é dessas pessoas que a palavra de Deus está dizendo. Mas aqui não, aqui só tem gigante, amém? Amém? Se aparecer um gigante, esse gigante está lascado, querido. Porque maior é aquele que está em você do que o gigante que está lá no mundo, viu? Maior é aquele que está atrás de você. Maior é aquele que está com você do que aquele que está dizendo, olha, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai funcionar, não tem jeito, não tem jeito. Deus, ele é maior na sua vida, maior do que qualquer palavra de derrota. Maior é Deus na tua vida e vai dar certo sim. Vai dar certo, você já é um sucesso, os teus negócios são um sucesso, viu? Creia nessa palavra. O teu casamento é sim um sucesso, o teu trabalho você vai ser bem sucedido sim. Em nome de Jesus, os teus filhos vão voltar para Jesus sim. Pode crer que isso vai acontecer. As portas vão se abrir. A vitória já é nossa, a vitória já é sua, no nome de Jesus. Vira para o seu vizinho e fala assim para ele: a vitória já é sua, a vitória já é nossa, querido. Amém. Agora, sonhe a sua conquista. Depois que você aprendeu a orar as promessas de Deus, sabe, com intrepidez, você já tem orado da maneira correta. Sonhe as suas conquistas. Quem é que tem sonhos? Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que os meus sonhos eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Mas eu estou projetando. Os nossos sonhos, eles têm que estar na nossa vista. Por exemplo, se você quer, só um exemplo bem fútil mesmo, assim, se você quer um carro, não é? Eu quero que você pense naquilo que você tem sonhado em buscar. Ah, eu quero um carro assim, assim, assim. Vai lá, querido, pega a tua impressora, imprime e coloca lá no teu quarto. Aí todo dia, na hora que você passar ali, você vai ver aquilo ali na tua frente. Você vai começar a sonhar aquilo ali. Comece a fazer isso. Não é? Talvez é o teu negócio, você quer montar um negócio, escreve ali, põe lá. Talvez não, talvez eu quero ter um filho. Põe lá. Talvez você quer que a tua esposa seja, não é, uma Gisele Bündchen. Aí você coloca ali e pede para Deus mudar os teus olhos, tá bom, gente? Porque ela já é a tua Gisele Bündchen, vocês não me entenderam. Hã? É ou não é, maridos? A sua esposa não é a sua Gisele Bündchen? Amém? Muito bom. Mas, queridos, é só brincadeira mesmo. Mas se você tem tido um sonho diante de Deus, vai lá, imprime isso, coloca as folhas ali. Onde você passar, na hora que você for orar, estenda a mão sobre aquele alvo de oração. Se é algum projeto, vai lá, começa a orar sobre aquilo ali, começa a se encher daquilo ali. Porque olha, quem quer mesmo, não vai orar só uma vez. Vai orar só uma vez? Se você realmente quer algo que você está buscando, você vai orar só uma vez? Se você orar só uma vez e não for tão importante para você, você acha que Deus vai te dar? Não. Tem que estar todo dia ali, ó, cutucando Deus. Deus, por favor, Deus, olha, eu sei que o Senhor já me deu, mas lembra aí, não esquece não, hein? Tem que estar o tempo todo ali falando com Deus. Falando com Deus o tempo todo. Lembre a Deus
o tempo todo. Eu vou ler um texto aqui, eu acho que vai dar tempo, vamos ver. Gênesis capítulo 30, versículo 25, ele é um pouquinho comprido. Eu vou ler ele aqui. Do 25 em diante. Gênesis 30, do 25 em diante. Diz assim: depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão era o sogro de Jacó, tá bem, queridos? Mas Labão lhe disse: se mereço a sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Olha só, ele adivinhou. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto eu trabalhei para você, e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: se você quer que eu lhe dê, aliás, o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos. E se você concordar o seguinte, olha só a proposta que Jacó faz para Labão aqui. Hoje passarei por todos os seus rebanhos, e eu tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas, pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão meu salário. Então o que ele fez? Do meio do rebanho do Labão, ele foi lá e tirou esses animais com defeito, com mancha, né? Foi lá e tirou para ele. E disse que esse seria o salário dele. Então o que ele ficou? O que Labão ficou? Só com os puros, né? Só de cor inteira, os que não tinham mancha, os que não tinham nada. Que provavelmente era a grande maioria. Por isso que Labão aceitou logo de cara a proposta do Jacó. Agora vamos continuar lendo aqui. Olha só Jacó dizendo no verso 33. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Aí, queridos, aqui começa uma história na vida do Jacó, e algo que Labão, né, se deu mal aqui, né? Olha só, vamos ver o que acontece. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Então o rebanho de Labão ficou sob os cuidados de quem? De Jacó. E o rebanho do Jacó ficou, quem começou a cuidar foi os filhos do Labão, né? Foi isso que aconteceu aqui. Olha só, versículo 37. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Ele pegou um galho e fez algumas marcas ali no galho, então ele expôs, né, a parte de dentro do galho ali. Foi isso que ele fez. E depois disso ele fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Olha só, aqui, queridos, que é o nosso sonho. Nosso sonho tem que estar à nossa vista. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Foi assim, o Jacó ele pendurou aqui, vários galhos pendurados aqui, só o galho, todos descascados. E era um bebedouro aqui atrás. Os rebanhos eles vinham, eles bebiam a água aqui. E o que o Jacó fazia? Ele ficava vendo ali os rebanhos bebendo água e se acasalando, porque era o lugar onde eles bebiam água, era o lugar onde eles se acasalavam, tá?
no versículo 39, eles se acasalavam diante dos galhos e eles geravam filhotes, listrados, salpicados e pintados. Geravam os filhotes, todos os filhotes do Labão. Você se recorda que ele ficou tomando conta de quem? Dos rebanhos de quem? Do sogro dele. Só que o rebanho do sogro dele eram tudo animal puro, de uma cor só. Só que quando ele se acasalava e ele gerava o filhote, tinha que separar, porque eles eram pintados, salpicados, e eles iam para o rebanho de quem? Do Jacó, que estava sendo pastoreado, cuidado pelos filhos de Labão. Então todos os que nasciam desse jeito. O que aconteceu? O rebanho do Jacó foi aumentando. E o do Labão diminuindo, porque não geravam mais filhotes, né? Do próprio rebanho. Versículo 40. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que estes ficassem junto dos animais listrados e presos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam com Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se o dono de grandes rebanhos, de servos e servas, camelos e jumentos. O grande segredo está aqui. Você sonha. Querido, pensa bem comigo. Você acha que um animal, ele vendo um monte de galho ali, ele vai começar a projetar, não, eu vou acasalar com aquela cabrinha ali, e os meus filhotinhos vão sair tudo salpicado de estrado. Você acha que é assim que acontecia? Então onde é que acontecia o milagre? Por que os animais que nasciam iam para o rebanho do Jacó? Sabe por quê, queridos? Você acha que aqueles galhos foram pendurados mesmo para as cabras, para os jumentos, para os bodes ali? Não. Aquilo ali foi colocado para ele mesmo. Porque ele ficava vendo ali os animais bebendo água. Ele ficava vendo os animais se acasalando. Ele ficava vendo. Quem é que sonhava? Quem é que começava a deixar gerar fé dentro do coração? O próprio Jacó. O próprio Jacó. Quando ele via aquilo, e ele via os animais se acasalando, ele aplicava a fé dele. Esses animais, os que nascer, vão nascer salpicados, vão nascer pintados. Ele começava a gerar, a declarar, a trazer à existência aquilo que não existia. Porque o gene daqueles animais, eles eram iguais. Eles iam nascer como? Se os dois eram branquinhos, ia nascer o quê? Um filhote branquinho. Se eles eram preto, ia nascer pretinho. Mas não era assim que acontecia. Eles nasciam salpicados, pintados. Porque Jacó, ele começou a ver aqui. Você tem que colocar isso na tua frente, querido. Os teus sonhos tem que estar à tua vista. Isso é um grande segredo. A fé não acontece sozinho, não é pensamento positivo não é boa vontade não, é aplicar a fé, declarar a palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para encerrar o nosso 7º ponto, agradeça a sua conquista antes da materialização. Antes de acontecer, já agradeça a Deus. Olha só o que diz Salmo 116, versículo 10. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Você crê que Deus vai te abençoar? De verdade? Queridos, a vida de um cristão não é de pensamento positivo que funciona, não é de boa vontade que funciona, não é assim. Sabe o que tem impedido muitas pessoas de alcançar o melhor de Deus para a vida delas? A incredulidade. Queridos, Deus, você já viu Deus na sua vida? Quem aqui já viu Deus face a face? Só o Rian aqui. Fora o Rian, quem já viu Deus face a face aqui? A Duda, fora os dois.
Nenhum de nós viu Deus face a face, não é? Nenhum de nós viu Deus face a face. Então como é que você sabe que Deus existe? Como é que você sabe? Como é que nós sabemos, querido? Através do quê? Da nossa fé. E por que para Deus você acredita que Deus existe, mas você não consegue acreditar no Deus que você crê e nas promessas que Ele está falando para você? Não é? É uma contradição aqui, é ou não é? Eu creio nesse Deus, mas eu não sei se Ele vai fazer. Eu creio em Deus, mas eu não sei se eu posso ser abençoado, se Deus pode me ouvir. Eu não sei se Deus quer me ouvir. Eu não sei se a minha família vai dar certo. Eu não sei. Querido, isso é uma contradição. Incredulidade não atrai as bênçãos de Deus. Não atrai a Deus, afasta a Deus. Afasta a Deus. Queridos, essa igreja, nós temos sido treinados desde quando essa igreja começou. Hoje nós estamos aqui, queridos. Mas, alguns anos atrás, você sabe onde é que a gente está? Nós estávamos na garagem de uma casa. E nessa garagem, sabe qual que é? Foi no primeiro culto, sabe o que nós falamos? Falei, queridos, um dia, Deus vai nos levar para um lugar muito grande. Muito grande. Nós vamos ganhar multidões para Jesus. Nós vamos nos tornar uma das maiores igrejas dessa cidade. No primeiro culto eu falei isso. Sabe o que Deus fez? Isso alegrou o coração de Deus. Você sabe por que nós estamos aqui? Por causa de palavras que foram geradas lá atrás. Isso aconteceu em 2013, dia 23 de outubro de 2013, eu estava dizendo essas palavras. E hoje nós estamos aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não é aqui ainda que Deus vai nos levar. Você pode até estar tão feliz com esse lugar, mas queridos, ainda não é aqui que Deus vai nos levar. Ainda não é aqui. Não é aqui, porque aqui não vai caber uma multidão de pessoas. Aqui nós vamos ter que fazer muitos cultos, mas aqui ainda não cabe. Não é esse o lugar ainda. Amém? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Coisas que foram faladas lá atrás, coisas que foram ditas. Está escrito, crie. Por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos. Por isso nós falamos. Você tem, hoje, presta atenção. Às vezes você tem aqui, você está dentro de você, só Deus sabe como é que você está. Você talvez está com um problema que você fala, meu Deus, esse meu problema ele é tão gigante, ele é tão grande, eu não sei como é que ele vai se resolver. Talvez teu coração ele está aqui, ele está todo apertado aqui. Talvez é assim que você tem se sentido, querido. Talvez você não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que vai ser do teu dia de amanhã? Sabe o que vai ser dos teus sonhos, dos teus projetos? Sabe o que vai ser? Vai ser assim, conforme você liberar essas palavras hoje. Conforme você crê no seu coração hoje. Não é amanhã que você tem que crer, é agora. Há anos atrás, em 2013, quando nós liberamos essa palavra, os próprios irmãos que estavam comigo, eles até contam, eles falam, pastor, quando você falou aquilo, no começo, por dentro eu dei risada, eu não acreditava. Agora faz essa mesma pergunta para eles. O que é que eles acreditam se nós não vamos ganhar multidões para Jesus hoje? Eles sabem, sem sombra de dúvida nenhuma, que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus em 20 a 30 anos. Eles sabem disso. Eles sabem que não é só essa igreja, todas as igrejas dessa cidade, nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus, querido. E hoje ninguém mais duvida disso. Há anos atrás, nós viemos falando, olha querido, Deus vai restaurar a tua casa, o teu casamento. Nós temos vários casos aqui. Deus vai restaurar os teus sonhos. Pessoas que estavam desacreditadas, hoje estão aqui, sabendo que esse Deus ele é tão poderoso. Sabe por quê? Porque tem visto a mão de Deus.
Queridos, que você tem chorado hoje, presta atenção. Começa hoje, a declarar, a construir o teu futuro amanhã. Começa hoje a declarar palavras sobre a tua vida. Agradeça a Deus antes de acontecer, antes mesmo de acontecer. Você quer agradar a Deus, é por meio de fé, não é por meio daquilo que você está vendo hoje. Você crê em Deus através de fé, e nos milagres dele é do mesmo jeito, é através de fé. Fé de palavras que você libera hoje. Deus, Ele te ama tanto. E eu declaro sobre a tua vida, querido, que os milagres vão começar a operar nessa noite aqui. Você está vendo aqui essas pessoas na frente aqui, elas não estão aqui à toa. Elas vão conectar tua fé junto. Elas vão orar junto com você. E você, na hora que você sair do seu lugar, buscando o teu milagre, buscando um novo tempo sobre a tua vida, compartilha com essas irmãs, com esses irmãos aqui. Fala, olha, ora por mim nesse assunto, porque em nome de Jesus eu vou ter vitória. Ora comigo, liga a tua fé com a minha, porque eu vou ter vitória. Eu não aceito sobre a minha vida não andar mais em vitória. Elas vão orar com você. Em pouco tempo, você vai vir falar comigo. Você vai assumir um compromisso hoje, com Deus e comigo. Você vai fazer o seguinte, você vai falar, pastor, aquilo que eu orei lá atrás, aquilo que nós oramos naquele dia, Deus me abençoou. Você vai vir testemunhar aqui. Amém? Você se compromete a isso em nome de Jesus? Porque é desse jeito que vai acontecer na tua vida. É desse jeito que vai acontecer. Eu quero convidar você, querido, a ficar em pé nesse momento.